Olá, sagitarianos, tudo bem? Aqui é a Vivi Aureli, vamos fazer uma leitura, uma leitura complementar de agosto, né? Eu coloquei meio de agosto, mas a gente já passou um pouquinho do meio. Mas para não deixar de fazer para vocês, fica uma mensagem a mais aí, tá? Então vamos lá. Sagitário, Sol, Lua, Ascendente, Vênus. Vivere veniversum vivus vit, vivere veniversum vivus vit, vivere veniversum vivus vit. A gente tem a carta da morte. A gente tem a carta do 5 de espadas. Linda essa carta, né, gente? Desculpa, eu tô ainda admirando esse baralho. A gente tem a carta aqui do 4 de ouros. Temos a carta do mago. Quanto? Tem bastante arcano maior, né? Quer dizer, 2. 2, tá, mas são 2 bem... Que falam de início, né? A carta do louco. Então, mais início ainda. Se você tá deixando alguma coisa pra depois, não deixa. 7 de ouros. Ok? A carta do sol. Eu tenho um método aqui que eu criei novo, que é muito importante, principalmente para quem quer fazer rituais, né? Ou se conhecer no sentido de trazer manifestação. Mas eu não vou explicar muito, porque eu abri os comentários e aí é muito esforço pra gente ter que escutar abobrinha, sabe? É a carta do Papa. Aí depois pra quem quiser, quando eu tiver tempo de fazer uma explicação, um workshop eu faço. O Imperador. Forte, hein, Sagitário? Fortíssimo, 6 de copas, vamos lá. Eu vou só falar o que tá acontecendo aqui, ok? Eu posso dizer pra vocês o que tá acontecendo aqui, o que tá acontecendo aqui é maravilhoso, ponto. Porém, o início não é muito fácil, porque a gente passa pela carta da morte, tá? E o 5 de espadas fala que vocês têm uma certa briga interna com isso. Tem uma transformação aqui, um renascimento, mas pode ser que você esteja evitando esse processo, tá? Porque você tá tentando manter a sua estabilidade. Então, vamos supor que você precisasse, você sabe que você tem que tomar uma atitude talvez mais radical, só que para você não desestabilizar muito aqui, né, o processo da sua vida, que às vezes você tem, sei lá, você tem família, você pode ter pessoas que dependam de você e é compreensível, tá? Você tá tentando fazer isso de uma maneira, você tá tentando segurar esse processo, tá? Então, você tá tentando controlá-lo. E às vezes nesse processo de controle você tem até dúvida se você deve ou não permitir essa transformação. Sabe quando a gente tá no processo que a gente fala assim, levanta um dia e fala, ó, vou mudar. Vou mudar esse relacionamento, vou mudar minha vida, vou mudar a área que eu tô trabalhando, vou mudar alguma coisa. Aí, pra cada um tem um motivo, certo? Só que você sabe que essa mudança, né, ainda mais com a carta do louco, o ideal dela é que ela fosse radical, tá? Que você se jogasse realmente aqui num novo compromisso, tá? Então, você sai de um compromisso e vai para outro. Então, eu saio de um trabalho e vou para outro. Pode ser que você fique um período, o quê? Um período, às vezes, procurando o trabalho, né? Talvez só se mantendo com o 4 de ouros. Mas eu vejo que você vem evitando este processo. E aí, no evitar esse processo, durante o próprio processo em si, você fica em dúvida se você deve mudar ou não. Porque é assim o universo. Quando você decide que vai mudar e o universo fala, Sagitário tá indo pro caminho certo, ele começa a te ajudar. Só que quando ele começa a te ajudar,
você começa a achar que tá tudo bem ficar do jeito que tá. Mas não é isso, é que você já fez um pacto com o universo de que você tá mudando. E o universo, por algum motivo, entendeu que você tem alguns processos aqui, que você, sei lá, tem pessoas que dependem de você, não é? Então você tem aqui algo que você justifica para manter aqui uma certa estabilidade. Só que eu acho que no meio do processo vocês acabam achando que não, tá bom assim, eu achei que tava ruim, mas tá bom. Por quê? Porque tem aquela carga positiva que o universo te deu exatamente para você conseguir fazer essa transição. E aí o que acontece? Acontece que não vai ter jeito, tá? Como você fica, você vai, não vai, vai, não vai, acontece que você vai ter que tomar uma decisão bastante radical aqui. Você tem que sair de uma situação e ir para outra. Então, já sabendo disso, ou você tem dois caminhos. Ou você já faz essa mudança radical agora, ok? Ou essa sorte que você está recebendo, porque sim, você decidiu que vai mudar, você decidiu que vai renascer, né, que vai transformar, ela tem que ser bem canalizada, você não pode esquecer o porquê, né, qual foi o pacto que você fez. A ideia é um recomeço totalmente fresco aqui, tá? Que existe, né, uma necessidade de paciência. Por quê? Tem muito a ver com as suas questões estruturais, ok? Então, pode ser para quem está sozinho ou sozinha, que você decida ir morar com alguém. E é óbvio que ir morar com alguém, se por um lado tem várias coisas que são vantagem, por outra você tem uma fase de adaptação para você se estabilizar, não é? Ainda mais você mora de repente com a família, geralmente a família tem estrutura, não é? E você compartilha dessa estrutura e com uma pessoa nova vocês vão construir essa estrutura, né? Pode ser também que você saia de um trabalho onde você está há muito tempo e porque você quer outro e você não aguenta mais, tá? E aí você precisa se consolidar nesse trabalho. Ou você está mudando de carreira, tá? Aqui tem uma mudança bastante grande. Mas também não é uma mudança, acordei e estou querendo mudar. Isso já vem sendo pensado faz um tempo, tá? E aí o que acontece? O importante é que a mudança aconteça, porque a partir dela você vai encontrar aqui a sua autorrealização e você vai, com a carta do Sol, e você vai encontrar o sucesso. Então, ou sucesso emocional, se você vinha procurando isso, né, nesse relacionamento que você está dando mais um passo, ou esse sucesso profissional, porque você mudou de empresa, né, ou porque você montou aí alguma coisa, você mudou de carreira, tá? Aqui fica bastante claro que com o 3 de ouros que tem muita gente nova chegando, muitos grupos, tem aqui uma fase de expansão, ela não é totalmente louca, ela tem a ver com essa construção desse novo processo seu. Não é assim, eu tô conhecendo gente totalmente fora do meu cotidiano, não, essas pessoas estão no seu cotidiano e, de certa forma, elas ajudam vocês aqui nesse processo de mudança, tá? E de expansão e de prosperidade. Então, é uma fase bastante positiva. É que precisava dar movimento, né? O grupo que você estava, do jeito que você estava, ou de repente o lugar que você estava, de repente você quer mudar de lugar, não é? As coisas estavam muito paradas, tá? E aí, olha, duas cartas que falam bastante de poder, né? Tanto o imperador quanto o papa, se você for pensar naquela época, o papa tinha, não é que eles dividiam o poder, porque cada um tinha poder numa área, não é? Claro que dentro da sociedade dividiam o poder, né? Então, o sacerdote aqui, o papa, né? Ele tinha o poder espiritual aqui, e o imperador, ele tinha o poder militar, tá? Mas eles também dividiam o poder na sociedade, né? Porque é muito difícil bater de frente com o Papa, né? Então, assim, então eles dividiam o poder, o Papa tinha voz ativa. Então, a gente vê aqui que todo esse processo leva vocês, primeiro, a uma estabilidade verdadeira, não aquele 4 de ouros, que pode ser que você estivesse num processo que você falasse assim, tá tudo bem. Mas era bem frágil, né? Tá? O 4 de ouros, mas já o imperador não, uma construção mais sólida, tá? Então, vamos supor que você estava há muito tempo num trabalho, de repente você podia, né, aquilo já não funcionaria mais. Então, nada não é porque você estava há muito tempo, que você tinha uma certa estabilidade, que você estava garantido, ou garantida, ok? E aí, essa estabilidade, a verdadeira aqui com o imperador, essa construção desse processo, ele é muito mais estruturado nessa relação, nessa carreira, lembrando só que precisa ter um pouco de paciência, porque você está reconstruindo, tá? Mas é um processo onde você está encontrando a sua força, você está encontrando a sua individualidade, que é a soma aqui da 9, tá? Até porque também o Sol tem um pouco disso, né? Eu consigo me integrar, certo? Eu consigo encontrar o meu poder. Então, a carta do Sol é uma carta que faz com que a gente entenda que a gente tem um poder de realização bastante grande.
tá? Eu acho que a gente, para receber, a gente já nasce sabendo. Criança, a gente recebe, né? O fato que a gente vai ficando adulto, a gente tem que aprender a realizar, a tomar atitudes, né? De maneira correta, com coragem, de acordo com, de certa forma, com aquilo que a gente sente, com aquilo que a gente deseja. E eu acho que vocês encontram esse caminho, tá? E também um caminho mais independente, seja lá, mesmo que seja porque aqui tá muito forte, se for relacionamento, casamento, morar junto, essas coisas. E se for um trabalho, um novo contrato, tá? E se for um novo negócio, é estabilidade, novas propostas, parcerias, né? Clientes, tá? Então isso tá tudo muito forte. Você vai ter oportunidade nessa transformação de estar mais em evidência, ok? E lá no fundo de tudo isso, no fundo é o seguinte, você começou com o processo de transformação porque você estava buscando alguma coisa que, ainda mais com a carta da morte, eu preciso transformar. Eu só sei que de repente eu estou carregando muita coisa que eu não preciso. Então, geralmente a morte, ela tem o aspecto é o ceifador, né? Então eu vou passar ali gente, esqueci o nome do instrumento, né? Você vai ceifar, né? Esse instrumento aqui, esqueci, ó. Depois a foice. Você passa a foice ali, né? Naquilo que não serve mais. Como se você tivesse uma plantação, passa a foice, depois você planta, né? Sobre a colheita que tinha que dar, já deu, e agora você tem que, né? Transformar isso. E no final das contas, o que você chega? Você está chegando no ponto de se realizar como você sempre imaginou, né? Com os 6 de copas ali. Esse aspecto mais sublime aqui, né, que você não sabia muito bem o que estava buscando, quando você estiver no processo de sucesso aqui e dessa consolidação real, porque você vai perceber que aquele 4 de ouros era uma estabilidade frágil quando você estiver na carta do imperador. Era uma estabilidade que não dependia de você, essa estabilidade só depende de você aqui, entende? E claro, o universo está a favor disso também. É tão claro que o universo está a favor disso que tem muito arcano maior. Era por aqui mesmo que vocês tinham que seguir, na mudança, tá? Então, você, quando chega aqui nesse resultado, você tem essa consciência, primeiro, que você está aqui, né, com mais poder sobre a sua vida, ao mesmo tempo, tá? Que você consegue perceber que você está realizando alguma coisa que, inclusive, você já quis realizar antes, sabe? Pode ser até sonho de infância. Às vezes a gente se perde na vida, então eu sinto que tem essa retomada aqui. Somando todas as cartas, 13, 14, 16, 36, 36, 37, 47, com 19, 47, 57, 57, 66, com 4, 70, 75, 12, a carta do enforcado. No final das contas, todo esse processo é um processo, é meio que para você ter um prêmio, principalmente que ele tem um aspecto espiritual aqui, no sentido de você se iluminar, de você perceber, né, que você estava travado mesmo que você não tivesse de repente tão desconfortável assim. Existe um chamado, né? Que esse preço é, de certa forma, um sacrifício. O sacrifício é trocar essa pseudo-estabilidade, né, por uma estabilidade verdadeira. Só que para isso existe uma necessidade de ter paciência, né, de esperar os frutos. Então pode ser que durante esse processo, apesar de não aparecer a escassez, que você possa ter que maneirar aqui, por exemplo, nas questões materiais. Vou fazer uma mudança, eu vou ter que me planejar melhor, né, aqui na questão financeira, tá? Mas o ganho que você tem, eu sinto que você faz isso porque quer. Então, vamos supor, vou sair da casa dos meus pais e vou morar junto com quem eu gosto. Então vocês vão alugar alguma coisa. Tem uns perrengues aí, né? Tem um monte de conta que chega. Mas a ideia é que eu saio, de um lugar que estava totalmente estruturado e vou construir essa minha casa. E você pode pensar nisso, nesse novo trabalho, né? Que você vai ter que... A gente sabe quando a gente entra numa empresa nova, já tem os grupinhos, né? Você vai ter que galgar ali a sua posição, mas você consegue, tá? Não digo para vocês que seja super rápido, tá? Mas também não existe aqui, interessante, nenhuma dificuldade. A dificuldade maior está no primeiro processo, de aceitar que tem que ter a mudança. Depois a coisa corre normalmente, tá? Eu sinto que estabilidade existe, mas precisa ter paciência, tá? É como se você, claro,
trocasse, é que nem você fazer uma viagem, tá? Você tá saindo de um lugar, você vai chegar num lugar, num hotel maravilhoso, num spa, que você sabe, maravilhoso e tal. Só que uma viagem, sei lá, você vai de carro, tá em outro estado, bem longe, vai levar um dia. Vai ter que ter um chão para chegar lá, tem que se programar, entendeu? Direitinho para poder chegar, né? E usufruir do seu prêmio, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até mais.